Olá, graça e paz. Eu venho trazer mais um vídeo hoje. E esse vídeo eu quero retratar algo aqui na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre a psicologia, né? A psicanálise, desculpa, a psicanálise. É, eu, como, né, seguidora de Jesus, creio, né, em Jesus Cristo como meu Salvador, meu libertador, como tenho a Bíblia Sagrada como minha bússola, né, uma bússola para mim viver, para mim, né, me dar a direção certa. Eu creio que diz a Bíblia. Também eu creio, né, como psicanalista, eu creio também, né, como terapeuta, eu creio na psicanálise. Então, hoje eu quero falar, né, conversar um pouco com vocês sobre algo que é até meio polêmico, mas eu não vim aqui para criar nenhum transtorno para ninguém. Eu vim aqui só para dar uma explicação, mas esse vídeo é para quem? Para quem precisa de uma orientação, para quem está precisando de ouvir a verdade sobre a palavra de Deus e sobre a psicanálise. Esse vídeo vem trazer, falar hoje se, sobre a homossexualidade. Deus criou o homem e a psicanálise afirma que nós nascemos homens e mulheres. Então, eu quero falar um pouco, mas esse vídeo é para quem? Não é para você, eu me assumi, eu estou feliz assim, eu não concordo. Então, não precisa nem ver esse vídeo. Esse vídeo é para quem está vivendo essa situação, mas não quer viver e se pergunta por que, né, Deus formou a pessoa assim, com dois sexos, ou por que está passando por isso. Às vezes são pessoas que estão dentro da igreja, não querem viver essa situação, escondem essa situação por estar vivendo, ou pessoas que são casadas também vivem essa mesma situação e não querem viver, ou pessoas que resolveu assumir essa situação, resolveu assumir, e os pais, né, as pessoas próximas, os entes queridos estão magoados com essas pessoas, estão tristes, estão até mesmo, né, digamos assim, discriminando essas pessoas. Eu quero te mostrar o que acontece na realidade. Esse vídeo é para vocês. E que Deus, ele criou sim o homem e a mulher. E a psicanálise também comprova, a psicanálise, né, que pelo estudo de Freud, né, porque o Freud foi o pai da psicanálise, prova também que nós nascemos homens e mulheres, sexo masculino e sexo feminino. E ao gerar do tempo, ao passar do tempo, o que acontece, né, são coisas da mente da pessoa. Então, eu quero te ajudar, porque tem muita gente dentro da igreja, muita gente casada, muita gente, pai de família, mãe de família, que depois tem aquela fala que nós ouvimos, sempre ouve, né, falar, e resolveu sair do armário, né? Mas não é bem assim. Então vamos lá, eu quero explicar através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e através da psicanálise, do estudo de Freud, tá bom? Então, se você quer ouvir, você ouça esse vídeo. Eu não estou discriminando ninguém, pelo contrário, eu gosto muito das pessoas, né? Tenho amigos, né? Homossexual, e são pessoas dóceis, pessoas maravilhosas, que têm um coração grandíssimo e nada contra, não tem nada contra. Pelo contrário, eu gosto muito dessas pessoas, são pessoas carentes, verdadeiramente são pessoas muito carentes. E eu fico, sabe, assim, me indigna muito ver as pessoas recriminando, ver as pessoas até, né, agredindo fisicamente essas pessoas. Eu acho isso uma falta de humanidade,
uma falta de amor muito profunda. Então, eu não concordo com isso. Eu não concordo com a discriminação. Eu acho que a gente tem que abraçar, amar, sim, cuidar e ver o que está se passando. A minha opinião, tá bom? Então, vou deixar aqui para a gente começar em Gênesis, né? A Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou Deus a sua imagem, não perdoe. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Viu aqui, ó, macho e fêmea. No capítulo 5 de Gênesis, versículo 2, diz assim, capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Macho e fêmea os criou e o abençoou, chamando seu nome Adão no dia que foram criados. Mais uma vez, aqui na Bíblia Sagrada, comprova que foi criado macho e fêmea, né? E assim foram criados. Então, Deus criou o homem e a mulher. Ele não criou meio sexo. Ah, mas tem o hermafrodita. O hermafrodita é uma anomalia, que a pessoa nasce com dois sexos, né? E opta por um. Quando chega a optar por um, é aquele que ele está se sobressaindo mais, ou seja, macho ou seja fêmea, homem ou mulher. Aí faz a cirurgia e fica com aquele sexo, onde eu creio que tenha mais hormônio, essas coisas, né? Ou seja, feminino ou masculino, a qual ele vai optar. Então, isso é uma anomalia. Não é uma doença, isso sim. Mas quando a pessoa nasce com sexo só, os pais criam com sexo só, e depois vem, né, desabrochar outro sexo, porque já na psicanálise, já é um problema psicológico. Ok? Então vamos lá? Vou ler um pouquinho aqui no estudo, né, da psicanálise de Freud. O nome do livro que ele publicou foi, deixa eu ver aqui, Análise Terminal e Interminal, o nome do livro, 1937. Foi quando, né, Freud ele fez esse estudo. E como Freud é o pai da psicanálise, ele criou a psicanálise, eu creio nos estudos de Freud, né? E eu estudo psicanálise, estou estudando pelo estudo de Freud, que ele é o pai, o autor da psicanálise. Então vamos lá. Percebeu que todos os seres humanos são naturalmente bissexuais. Em uma de suas últimas publicações, que foi que eu falei, né? O nome do livro, Análise Terminal e Interminal, em 1937. Freud observou o seguinte: é bem sabe que em todos os períodos houve como ainda há pessoas tomar como objeto sexual um membro próprio do seu sexo, bem como como sexo oposto, que uma das inclinações interfere uma na outra. Isto é, alguém não seja capaz de expressar conscientemente a sua bissexualidade, expressará a maneira do inconsciente. Deixa eu explicar um pouquinho o que o Freud estava falando aqui. Nós temos, né, na psicanálise, né, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O inconsciente é tudo aquilo, né, que vem lá do passado, que vem dentro do no nosso passado, alguns traumas ou algumas coisas, né, boas que nós trazemos lá do passado, no nosso inconsciente, sonhos e que nós às vezes nem lembramos. Mas muitas das vezes aquilo que está lá no nosso inconsciente, ele vem para o nosso consciente, ou seja,
O do passado chega para hoje. Então, o que que Freud estava dizendo aqui através desse estudo? Que nasce, né? Todo mundo nasce homem e mulher, bissexual. Mas conforme alguns traumas lá do passado, alguma coisa que foi reprimido, algo que não foi bem resolvido no passado, porque no estudo, na teoria de Freud, né, ele fala muito do complexo, né, de Édipo. Então, ele fala que, né, ele fala daquela teoria que Édipo se apaixona pela sua mãe, aquelas coisas todas que vocês já conhecem. Mas ele quer dizer que quando nós nascemos, desde que nós chegamos, né, no mundo, vemos para no mundo, né, com 0 idade, nós temos o primeiro contato. Qual é o primeiro contato que nós temos com o seio materno? Depois nós vamos comer, aí nós, né, o seio materno ou uma mamadeira que seja um alimento para a criança. E através daquele alimento como se fosse um objeto. Quando a criança tem fome, a criança vai sentir necessidade, né, por aquele objeto. Então, quando aquele objeto sacia a fome da criança, é um objeto bom. Quando não sacia, que a criança fica chorando, gritando, é um objeto mau, se torna-se um objeto mau. Então, desde aí já começa da zero idade, né? Do zero até a idade de desmamar, seja de 6 meses, a 8 meses, a 1 ano, a criança já começa com esses seus impulsos, né? De agressividade quando o seio mal, ou seja, uma madeira, alguma coisa não satisfaz a sua fome. Então já começa com aquele estresse emocional. E conforme vai sendo a sua desmamada, vai sendo uma coisa boa ou ruim para a criança. Mesma coisa com as fraldas. Quando começa a tirar as fraldas, quando a criança começa a entender que ela tem que ir ao vaso, que ela tem que prender até chegar ao vaso, coisa e tal, né? São fases, né? Fases que Freud ele titula de 5 fases. E conforme vai ser tirada aquela fralda, então e começa então a criança a entender o mundo, né? Começar a entender a sua formação. Então, nesse período é muito importante para a criança como vai ser a sua formação, como vai ser a sua criação. Aí chega um período que a criança já entende. É como vai ser criada essa criança, como vai ser o seu convívio familiar, como vai ser a sua família, como vai ser muito estresse, vai ser. Então, isso tudo fica sobre a criança. E a criança vai crescendo, vai tendo a maturidade, vai ficando no inconsciente. E gera no inconsciente um desconforto muito grande. Nesse desconforto, traz uma pressão psicológica. Aí sim, pode vir para o consciente, ou fica no pré-consciente, ou chega no consciente. Chegando no consciente, a pessoa ela vai querer desacerbar aquilo que está lá no inconsciente. Aí pode ser de várias formas. Às vezes doença psíquica, né? A pessoa tem uma doença, que essa doença é psicológica e vai desencadeando, né? Pelo seu físico, através das células. Ou também pode ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que tem raiva, ou também pode optar por homossexual, né? Pode optar também por essa situação. Então, são coisas que a pessoa traz no inconsciente, que traz para o seu consciente, e quando chega no seu consciente, não sabe lidar com aquela situação. Então, aquela situação tem que criar uma válvula de escape, de qualquer forma. Muitos dão para comer, né, para o alimento, aí acaba tendo uma obesidade órbita, né? Então, aonde for levar aquela válvula de escape,
que vai assim ser transformado aquela pessoa. Então, pelo estudo de Freud, pelo que Freud falou e pela Bíblia Sagrada Deus fez homem e fez mulher. Pelo estudo de Freud, ele também diz que há homem e foi criado homem, né? Nós nascemos homem e mulher. Então não há o homossexual que se transforma depois. Há um desejo reprimido no seu inconsciente que passa para o seu consciente e que ali vai ter que ser lançado, né? Vai ter que ter uma válvula de escape. Aí pode vir de várias formas. Então, resumindo, o que Freud nos diz? O estudo estudo psicanalísticos quer dizer, através do seu livro, que as pessoas têm lá, que as pessoas têm na sua infância um desejo reprimido, foi o que eu falei. Repreensão que sofreu principalmente praticando contra si mesmo. Ou seja, quando ele chega na etapa, né, que do inconsciente passa para o consciente, que chega na etapa de explodir, de, né, ter uma válvula de escape, de apresentar aquilo, é um jeito da pessoa se reprimir. Ou seja, de uma pessoa se punir. Ela está se punindo por aquele inconsciente que ela está vivendo no seu consciente. E a válvula de escape que ela acha é alguma forma, no alimento, no homossexual, no, é, numa doença física. Então, uma válvula de escape que está ali, né, se desencadeando pelo aquilo que ela sofreu dos seus desejos reprimidos no seu inconsciente, que agora vai para o seu consciente. Enquanto negamos que somos, continuaremos intensificando ansiedade, ou seja, quando negamos que somos, aquilo que estamos passando, estaremos passando um processo de ansiedade. E como consequência, continuaremos sofrendo, ou seja, do jeito de nos punir. A gente quer nos punir de alguma forma por causa daquele inconsciente lá do passado. E encontramos uma válvula de escape e vamos nos punir. E por isso que eu falo que esse vídeo não é para quem, eu estou bem assim, eu nasci assim, e eu nasci de dois sexos, optei por um e vou ficar com isso. Ok, a palavra de Deus diz que nós temos livre arbítrio. Você é livre, se você fazer o que você quiser da sua vida, do seu corpo, de você. É uma opção sua, ninguém tem que se meter na sua opção. Porém, se eu falar sobre a palavra de Deus, Jesus ele não recrimina ninguém. Jesus ele não julga ninguém. Jesus ele não desfaz de ninguém. Tanto que tinha no versículo João 8:2, eu vou falar, não vou ler a palavra, mas vocês depois procuram. João 8:2, capítulo 8, capítulo 8, versículo de 2 a 13. Diz que Jesus estava, né, ali com seus discípulos. Quando chegou uma mulher, levaram para ele uma mulher adúltera, porque naquela época, quando a mulher adulterava, né, eu acho que até hoje, né, tinha lá em Israel, né, colocava ela num buraco e apedrejava. Então levaram para que Jesus fizesse isso. Pois Jesus nem levantou para olhar o rosto daquela mulher. E Jesus ele estava escrevendo na areia, continuou. Jesus só falou uma coisa: aquele que não tiver o pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem não tivesse pecado poderia tirar a primeira pedra naquela mulher. Mas todos tiveram consciência que eles tinham pecado. Foi saindo de um em um. Só ficou aquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher e disse: cadê os seus acusadores? A única palavra que ele falou para ela: vai e não peques mais, porque era um pecado que ela estava cometendo. Mas Jesus não recriminou ela.
Jesus não se afastou dela. Jesus não mandou que tirasse a primeira pedra, eu fui o primeiro a tirar a primeira pedra, jamais. Jesus a acolheu, a perdoou e pediu para que não pecasse mais. Também tem a pecadora que ungiu os pés de Jesus, em Lucas 7, capítulo 7, versículo 36 e 37. Jesus estava na casa de Simão, né, que Simão tinha chamado ele para jantar, e chegou ali aquela mulher, uma pecadora também. Alguns estudiosos dizem que era uma prostituta, né, que era Maria, prostituta. E ali ela começou a chorar sobre os pés de Jesus e secar os seus cabelos com os pés de Jesus. E os discípulos, né, os fariseus começaram, os discípulos não, os fariseus, né, e os discípulos também começaram a questionar, principalmente os fariseus. Se ele sabe quem é essa mulher, ele não é o mestre, ele não é o filho de Deus, então ele sabe quem é essa mulher. É uma pecadora. Aí Jesus foi repreender o Simão. Simão que estava com aqueles pensamentos. E então Jesus aceitou aquela mulher lavar os pés dele com as lágrimas, secar com seus cabelos e pegar aquele óleo, aquele perfume, né? Muito caro, de alabastro, e quebrar e jogar aos pés de Jesus. E Jesus aceitou aquilo com muito amor, com muito carinho, enquanto os outros estavam apontando, recriminando a atitude de Jesus. Por Jesus deixar aquela mulher tocar nele daquele jeito. Jesus simplesmente falou para aquela mulher: a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Ou seja, mais uma vez Jesus falou para não pecar mais. Então, na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que nós fazemos contra a palavra de Deus, é pecado. Principalmente com o nosso corpo, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso corpo, contra a nossa vida, contra nós mesmos, se torna-se pecado. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Mas Jesus, ele não discrimina. Jesus, ele não aponta. Jesus, ele não julga. Jesus não o despreza, pelo contrário. Jesus ama, Jesus acolhe. A única coisa que Jesus diz é: não peques mais. Então, dentro da palavra de Deus, é dessa forma. E na psicanálise, é um desejo reprimido. Desejo do inconsciente, algo lá no inconsciente que você sofreu, da sua fase, né, ao chegar ao mundo até a sua fase adulta. Algo na sua família, algo que você presenciou, algo que você viveu. Muitas das vezes as pessoas, né, que sofrem esse tipo, né, esse tipo, né, de vida, essas coisas, né, esse conflito dentro de você, dentro de si, é porque foram estrupadas, é porque foram maltratadas, é porque foram desprezadas, é porque foram, de alguma forma, machucadas. Então, elas fazendo isso, elas estão se machucando e estão machucando aqueles que estão próximos. Por isso que eu digo, vocês que são pais, não recriminem seus filhos, dá amor, dá carinho, dá compreensão. Ajude eles, leve eles para ser ajudado num tratamento. Ou você que estão dentro da igreja, estão na casa de Deus, são casados, são casadas, têm filhos já. Eu vou sair do armário a qualquer momento que eu não aguento mais a situação. Não. Primeiro, continue a buscar o Senhor. Não estou colocando assim, psicanálise junto com religião. Não. Até porque eu já falei, eu não sou religiosa. Eu sigo Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. Mas eu estou mostrando o ponto da palavra de Deus e o ponto da psicanálise. Quando você está dentro da casa de Deus, quantos testemunhos, eu ouço muito testemunhos de pessoas que quando vão para a casa de Deus, que quando vão buscar Jesus na situação, né,
de um homossexual, seja homem, seja mulher, e ele tem um encontro real com Jesus, tem um encontro real com Cristo, entende a sua situação e pede a Deus transformação e são transformadas, porque foi algo espiritual, não foi um algo psicológico, mas foi um algo espiritual. E ali eles, né, foram libertos daquilo e voltam à vida normal de antes. É uma vida normal quando nasceram, quando cresceram como criança e voltam. Agora, quando a pessoa está dentro da igreja e está com aquele desejo, né, reprimido, aquelas coisas todas, ou dentro de um casamento e não consegue sair daquilo, e já pediu a Deus de todas as formas, já orou, já jejuou, já buscou ajuda, né, ajuda ministerial e não consegue, é porque o seu problema não é espiritual, é um problema psicológico que precisa ser tratado. Aí sim, pode entrar na psicanálise. Então, eu estou separando o que é religião, o que é a psicanálise. A religião é um problema espiritual, quando você não consegue resolver aquele problema perante a Deus, porque você precisa de uma ajuda, de um terapeuta ou de um médico, mas você precisa de uma ajuda, você precisa dessa ajuda. Então, é a separação entre a religião e entre a ajuda, né, profissional, de um profissional de saúde. Então, você precisa resolver isso dentro de você. Então, esse vídeo é para você que está sofrendo isso no seu interior, que está sofrendo isso dentro de você, não quer viver isso, quer sair disso, não consegue. Você acha que você nasceu assim, você não nasceu assim. Tá? Você está passando um processo de ou espiritual ou psicológico dentro de você. Então você precisa de ajuda, tá bom? Aí você vê, ou você procura, que você ainda não conhece a Deus, uma igreja, né? E ajuda espiritual, ou você procura um psicanalista, um psicanálise, uma pessoa para te ajudar, ok? É isso aí, isso que eu deixo para vocês. E não é uma discriminação que eu estou fazendo esse vídeo, é uma ajuda para quem precisar, tá bom? E que Deus te abençoe e fique na paz, tá? Qualquer coisa, deixa aí os seus comentários. Se quiser passar esse vídeo para outra pessoa, passe. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscrevam, que isso é muito importante para ajudar outras pessoas. E até o próximo vídeo. Fique na paz.